Paz, Senhor Jesus, né? Toda vez que há uma guerra, existe um comprometimento na biodiversidade do planeta, né? E o planeta é um ser vivo, o mundo, né? O mundo, a Terra é um ser vivo. E toda vez que ocorre essas guerras, há um impacto sobre o planeta, né? Muitas localidades onde está havendo tragédias, houve guerras ali, guerras civis, né? E isso tudo gera esses impactos assim negativos sobre a Terra, porque há de se entender, né, que a guerra é uma forma muito primitiva de se resolver alguma coisa. Enquanto o homem não evoluir, não der um salto quântico espiritual, ou seja, um salto de entender, né, que o respeito pelo outro ser humano, né, e se humanizar em relação a isso, né, as coisas vão continuar acontecendo guerras, enfim, né, onde desloca pessoas de um país para outro, mexe com toda uma estrutura de uma família, a estrutura de um país, né, mexe toda com a diversidade, né, do ecossistema, ou seja, acaba modificando devido a explosões, contaminações, modifica toda uma estrutura, né, no ecossistema. Então, o homem tem que crescer, é necessário, sabe? É necessário as pessoas começar a desenvolver dentro de si mesma, né, o amor ao próximo, né? E não se deixar crenças limitantes levantar confusão e guerra, porque as cruzadas foram levantadas em nome de Deus. Então, até onde essas crenças limitantes vão levar o homem para a destruição, né? Quer dizer, eu vou levantar uma guerra porque é em nome de Deus. Então, assim, Deus não está nesse mistério, nesse negócio. Jesus, ele falou, eu não vim para dividir. Ele não veio para dividir. Então, onde tem divisão, Jesus, ele não está ali naquele negócio, sabe? Toda localidade que tem julgo, divisão e condenação, Jesus não está ali. Não está ali. Aí as pessoas, ó, os fariseus que haviam na época de Jesus, ainda tem os fariseus hoje. Porque os fariseus na época de Jesus não fazia parte da sociedade deles. Não fazia parte. Porque quem entrava na sociedade deles tinha que ser exatamente como eles, né? E os romanos permitiam que eles exercessem lá o sacerdócio deles, né? Não se metiam com eles, os romanos respeitavam isso, mas assim, Jesus não era aceito, porque Jesus não era como eles. Jesus quebrava protocolo, quebrava padrões, Jesus curava aos sábados, né? Quando quiseram botar Jesus na berlinda para ver o que ele ia falar com aquela mulher que tinha traído o marido, né, que foi pega em adultério, Jesus fez o quê? Simplesmente ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí várias pessoas saíram, né? Aí ele falou, mulher, onde estão os seus acusadores, né? Porque todo mundo tinha que ser retirado. Então, Jesus veio para dar uma outra perspectiva, né? Enquanto eles oravam em praça pública, para mostrar que eles eram, enfim, evoluídos e tal, Jesus pregava para multidões, né? Pregava para multidões, orava e fazia curas, né? Então, os fariseus não queriam perder o quê? O poder, não queriam perder aquilo que o poder traz, né? Que é influência, dinheiro, né? Recursos, né? E hoje não é diferente. Muitos fariseus não querem perder o poder. Não querem perder o poder, não querem perder a influência, não querem perder
perdeu os recursos, né? E continua pregando igual pregavam os fariseus, né? E se você não for igual a eles, eles te condenam, igual condenaram Jesus, né? Teve uma época que Jesus foi no Monte da Transfiguração, levou só 3 discípulos, eu já até falei sobre isso aqui. E quando subiu o monte, quem apareceu lá no Monte da Transfiguração? Foi Elias e Moisés. Poxa, Elias já tinha morrido. Elias tinha subido numa carruagem de fogo. Moisés tinha morrido lá no deserto, né? Então, eles se transfiguraram lá. Olha só, é um mistério, né? É um mistério muito grande. E quando eles desceram, o Jesus e os 3 discípulos, que eles desceram do Monte da Transfiguração, ele falou para os discípulos para ficarem quietos e não contar nada para ninguém, né? Por quê? Porque tem coisas que Deus vai revelar para uns, mas não vai revelar para outros, entendeu? Então, muitas coisas Deus não vai revelar para uns, mas vai revelar para outros. Lógico que Deus ama aquele irmãozinho que ora daquela forma, assim, que é só dele, coisa e tal. Mas as orações, Deus nos deu na palavra, né? Quando você começa a entender a palavra, você vai começar a entender como orar, né? Porque se tu é sacerdote de Deus, eleito sacerdote, né? Você buscou a presença de Deus. E quando você busca a presença de Deus, você ganha presentes espirituais, que são dons espirituais. E os dons espirituais, eles são para nós usarmos, né? Nos deixar ser usado por Deus. Porque os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então, nós andamos com Deus, nós temos temor do Senhor e os anjos andam ao nosso redor. Né? E o inimigo anda ao derredor buscando a quem tragar. Então, quando você anda com Deus, né, os anjos andam ao seu redor, porque você tem o temor de Deus, você tem a obediência de Deus. Porque um dos segredos também, irmãos, é obedecer e não murmurar. Quando você murmura, olha o povo no deserto, como ficou lá, aquele povo que saiu do Egito, estava em direção à Terra Prometida. A viagem era para ser curta, mas Deus fez eles fazer uma viagem longa, porque eles não estavam preparados para passar por vários povos onde haveria guerra. Eles não estavam preparados para aquilo. E também eles passaram numa localidade onde tinha a tal das águas amargas, que eram umas águas curativas. Essas águas curativas, eles vinham debilitados de muitos anos de trabalho árduo, porque eles levantavam pedras, faziam aquelas pirâmides, né, lá no Egito. Então eles vinham de uma vida de trabalho duro, trabalho muito árduo. Então eles precisavam de cura. Era um povo que estava com necessidades de cura. Então eles foram para essas águas, Deus conduziu eles para essa localidade onde tinha essas águas curativas. Então, mas só que é o seguinte, eles murmuravam muito. Tanto que quem entrou na Terra Prometida só foi 2 daqueles que vieram lá do Egito. O resto tudo foi a segunda geração, no caso, né? Então, a murmuração nos afasta das bênçãos de Deus, né? E também a desobediência. Se você pegar Saul foi ungido rei, né? Porque o povo aclamava por um rei. Então, Deus levantou Saul como rei. Porque quem mandava, quem coordenava tudo era Deus através do profeta. Mas eles estavam insatisfeitos porque eles queriam ter um rei igual todos os outros povos tinham um rei, né? Então eles começaram a reclamar e Deus falou para Samuel. Samuel ficou triste. E aí Deus falou para Samuel, se não fica triste, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles estão rejeitando. Porque eles acabaram rejeitando o próprio Deus, que era Deus que passava as ordens, né? As orientações para o profeta, e o profeta passava para o povo. Mas como eles rejeitavam, eles queriam ter um rei igual todos os outros povos tinham um rei. Então Deus fez o que? Levantou Saul.
Só que Saul recebeu uma ordem de Deus para ele ir numa guerra e não trazer nada de lá. Nada, 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 nada. Até os que mamassem era para ser mortos. Saul veio com o quê? Veio com os bichos, veio com o rei de lá. Aí pronto, né? Acabou. Então, essa desobediência trouxe a ruína de Saul. Então, a desobediência e a murmuração são coisas que nos afastam de Deus, né? Então, assim, quando você começa a entender que você é lavado, remido pelo sangue, né? Que você tem as armaduras de Efésios 6:10. Dá uma olhada depois lá em Efésios 6:10, nas armaduras de Deus, né? A espada do Espírito. Essa espada do Espírito é a palavra. E é essa palavra que você aprende a orar, usando esta palavra, que é a palavra de Deus. Então você é sacerdote de Deus e você usa a palavra do Senhor para orar. Você não ora de qualquer maneira, você ora com objetivo. Você ora com objetivo, né? Com objetivo. Então, essas orações, quando você tem uma vida no altar de Deus, isso não quer dizer que a gente é perfeito, tá? Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, nascidos do pecado, tá? Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue. E reconhecemos que somos pequenos e ignorantes e falhos. E isso faz entender que na cruz do Calvário a gente foi lavado e remido pelo sangue, onde foi aberto o véu do entendimento, aonde naquela época só falavam com Deus os sacerdotes e os profetas. A partir da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, foi aberto o véu do entendimento, rasgou, né? Rasgou assim, de baixo para cima, um véu. E ali todos nós falamos com Deus. Todos aqueles que se propõem a fazer uma oração, pode falar com Deus. Deus escuta as orações. Então, quando você entende quem você é, né? Nós estamos no corpo carnal, nós estamos vivos aqui na carne, mas nós somos espírito. Nós somos espírito. Então, quando você entende que você não é só um corpo físico, que ainda que o inimigo possa atingir o seu corpo físico, ele não vai atingir o seu corpo espiritual, porque você é um espírito que está no corpo físico. E você se propõe a fazer a obra de Deus. Então, Deus, ele dá revestimento no sangue do Cordeiro. Ele dá as armaduras de Efésios 6:10. Ele dá as promessas que tem na Bíblia, que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, né? Porque ele já deu ordem aos anjos a nosso respeito. Os anjos, eles estão aqui não para nós subjugar, né? Mas eles estão aqui para nos cuidar e para nos servir, né? Mas quem coordena os anjos é o Deus de Israel, Elohim, Oxadai, Adonai, Yahvé, qual seja o nome que você dá a ele. Jesus, né? Jesus, ele é o advogado. Ele é o nosso advogado perante o tribunal de Deus. Quando nós entramos no tribunal de Deus para pedir perdão pelos pecados, transgressões e iniquidades, né? Ali nós já estamos sendo justificados, porque embora a gente já tenha sido justificado na cruz do Calvário, toda vez que nós erramos, a gente vai e pede perdão para Deus. Então isso nos justifica pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o arrependimento. Então é importante não murmurar, é importante você não murmurar, você reconhecer, né? Reconhecer que você é dependente de Deus e reconhecer que é pecador, né? E toda vez pedir perdão, né? Porque pecou, né? Porque errou, né?
Então, isso tudo nos aproxima mais de Deus, nos reveste mais com essas armaduras de Deus, né? Então, você começa a entender quem você é, que você não é só carne, você é espírito. E o espírito, ele tem muita força, né? Quando você aceita Jesus como único, suficiente Salvador, você está fazendo uma declaração ao céu dizendo que você faz parte de um reino. Se você faz parte de um reino, então tu não anda mais sozinha. Tu tem quem anda com você, né? Então, essas declarações, elas são importantes. Por isso que as pessoas falam assim, você aceita Jesus como único, suficiente Salvador? E você fala assim, eu aceito. Você está dizendo que, Senhor, agora eu quero andar contigo. Tu é o meu único, suficiente Salvador. Então, aí, os reinos espirituais, né? Eles vão entender que tu está andando com Deus. Que Deus anda contigo, né? É tu e Deus e você, entendeu? É isso. Então, olha a importância que tem de nós entender, né, que as orações, elas são importantes, mas as orações, elas têm que ter uma direção do Espírito, saber manusear a espada do Espírito, né? A importância de você não murmurar para ter vitória. A importância de reconhecer que é pecador, né? A importância de entender que você é espírito. O planeta foi feito para nós cuidar, para nós viver, para nossa geração futura. Mas o homem tem feito o quê? Com o coração corrupto, né? Porque quando o homem se corrompe também, né? E desobedece, porque eu vejo como desobediência fazer ao contrário daquilo que Deus mandou, né? Deus mandou cuidar e as pessoas estão o quê? Destruindo, né? Deus mandou amar e as pessoas estão o quê? Odiando. Isso é desobediência, né? Então, assim, é a falta da humanização que gera guerra. Porque o conflito, né? O conflito. Quando você quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e não sabem conversar, não sabem se entender, principalmente não sabem se respeitar, porque às vezes aquele que quer alguma coisa, ele não está respeitando o espaço do outro. E aí gera esse conflito onde vem o que? A guerra, né? Aí a guerra vai o que? Na força, né? Não é nada civilizado, né? E a guerra, ela traz o quê? Traz destruição, traz destruição para o planeta, traz destruição para a humanidade, né? Porque, olha, tira pessoas de um país para ter que morar em outro, destrói o ambiente, né? O aspecto onde havia um morro, já não é mais um morro, onde havia isso, não é mais, modifica a estrutura do ambiente, né? Contamina as águas, contamina os ares, né? Isso tudo não é civilizado. Não é civilizado. Então, eu até estava falando para um irmão meu de igreja, eu falei para